Boa tarde. Oi, Luciane. Anne, bem-vindos. Quem já vai entrando? Marlete, bem-vindos. Iniciando já. Oi, Cris, que legal. A Cris também da fisiologia. Que legal tá aqui. Luci, boa tarde, Luciane. Então, hoje a gente vai para mais uma live imperdível, fantástica, com o Veiga, que é um médico muito querido, eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente e que está fazendo um trabalho espetacular, incrível. E eu fiquei muito feliz em ele aceitar estar com a gente hoje. Vim passar um pouco do conhecimento dele, né, nesses minutos que a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouco do tanto que ele sabe, que ele já ensina. Ele tem cursos fantásticos, eu já participei de um treinamento que ele faz, que se chama Nova Medicina, e a cada noite que eu escutava o que o Veiga falava, era um impacto, um impacto grande. E isso que eu já trabalho com energia, muita coisa já fazia sentido, mas quando a gente escuta alguém que entende do que fala, que tem propriedade naquilo que diz, é totalmente diferente. Então, as palavras dele me ajudaram muito e, e eu convidei ele para que ele pudesse também passar um pouco disso para nós aqui, né, na live. Esse vídeo eu também vou gravar, ele já tá até sendo gravado, para que depois a gente disponibilize também no Face, né, que a gente tem muitas pessoas por lá, e para aqueles que não vão poder assistir nesse horário. Então, tudo isso a gente vai deixar registrado aqui. Sejam bem-vindos, então, os que já estão aqui. Deixa eu já adicionar o Veiga. Aqui, eu acho que agora vai. Oi, Veiga! Oi, Michele, como vai? Tudo bem? Que bom te ver assim! Oh, maravilha. Bem-vindo! Muito obrigado. É uma honra participar com você. Eu que tô super feliz, feliz mesmo, assim. Eu tava falando aqui que eu agora virei fã, né? Ah. Nossa, eu assisto, É, vejo eu o era, conteúdo. eu era fã do seu marido. Nada mais justo. A gente troca agora, né? É, Aí, muito legal, porque eu até para o pessoal saber, assim, eu já conhecia o Veiga, mas fazia 14 anos, Veiga, que a gente não se via, assim. é Por mesmo. incrível que pareça, a Manuela vai fazer 15 esse ano, então imagina. Oh. Então, para mim foi super bom. Olha quem tá aqui, ó, veio te ver. E aí? Doutor Carlos, É, aí tá cheinho, hein? é isso aí, Chaidão. Somos filhos de Deus, né? Felicidade de te ver, cara. E ver aí a Michele agora, né? Toda animada com essa nova fase, né? É isso aí, meu. Isso aí. Muito Agradecendo a bom. tua ajuda, a tua participação também aí, meu. Obrigado, viu? 14 anos que a gente não se via. É, 14 anos. Muito bom, muito bom. Satisfação Valeu. toda minha. Valeu, Chaidão. Falou. Beijo. Tamo junto, beijo. Mas eu achei muito interessante que daí nesse tempo que nós ficamos sem nos falar, claro, né? Eu em função de ir para vários lugares diferentes e depois voltar aqui, né, para Porto Alegre, eu fui agora, né? Na verdade, a gente acabou se reencontrando com caminhos diferentes, mas para a mesma direção. Então, eu entrei para essa área das terapias complementares. Tem uma escola aqui em Porto Alegre, onde eu dou cursos também, desde 2013. E aí, quando eu comecei a assistir os teus vídeos, as lives, e participei da primeira turma agora que teve esse ano, da Nova Medicina, eu disse, não, eu preciso chamar o Veiga para falar, porque é muito conteúdo impressionante. Vou ser bem sincero contigo, eu fico impressionada com as palavras, com o que tu diz, e com o quanto a gente vê que sim, tudo aquilo é real. Então, o meu convite hoje é que tu venha trazer o que
tu puder nesses minutos pra gente, né? Eu tô aqui só para te assistir e admirar todas as tuas palavras. Então eu deixo contigo a partir de agora, então. Mas existe, Michele, algum tema que você gostaria que eu tocasse de uma maneira mais direta ou simplesmente falar sobre o que eu tenho investigado? Pode ser. Eu vou deixar livre porque é muito difícil eu escolher um tema. Tanto que todos os dias eu vejo que tu coloca temas diferentes e todos são muito atuais, todos são muito necessários. O que eu vejo muito hoje, principalmente dentro do que a gente está vivendo, as pessoas estão perdendo um pouco dessa conexão, se deixando levar por um medo, por as notícias em massa e estão adoecendo mais mentalmente até do que fisicamente. Então eu acho assim que tudo que tu venha falar ou colocar aqui vai ajudar também nesse despertar, sabe? Assim, acender aquela luzinha lá dentro de alerta assim para as pessoas. Então eu deixo mesmo para ti porque eu sei que tu vai saber conduzir isso da melhor forma. Tá bom. Bom, olha, eu acho que eu vou começar por onde eu terminei ontem à noite. Ontem à noite nós fizemos o segundo encontro da nova turma do Consciência Curativa, que é o passo seguinte do Nova Medicina. O Nova Medicina é um treinamento gratuito e o Consciência Curativa, vamos dizer, é o prolongamento daquilo que é um treinamento pago. Obviamente que nós temos uma equipe trabalhando, tem que ganhar dinheiro, né? E ontem nós fizemos essas duas últimas turmas, elas vão ter o privilégio, justamente por estarmos passando por essa crise, vão ter o privilégio de ser 14, 12 ou 14? 14, né? Quantos encontros nós vamos ter ao vivo? 12 encontros, ou seja, durante 3 meses eu vou estar com os alunos durante cada semana. Por que nós fizemos isso? Antes eram 6 encontros e nós passamos para 12. Porque eu quero justamente estar com os alunos nessa fase crítica, vamos dizer, durante essa crise. E para que isso, né? Para que estar mais perto dos alunos se 6 encontros já eram o suficiente? Porque eu sinto que as pessoas estão vivendo um pânico que pode causar mais mal do que qualquer vírus e qualquer bactéria. Durante 10 anos eu tenho investigado o impacto emocional como causador do sintoma físico. Como é que, através do que se passa na nossa vida em termos de impactos emocionais, como é que isso altera nosso sistema imunológico e como é que o nosso sistema neurológico reconhece esses impactos como disparadores de soluções biológicas. E aqui, então, a gente já começa a mudar o paradigma. Aqui a gente já começa a mudar a perspectiva em relação ao que a gente chama de doença. As doenças, elas não estão aí para nos matar, nem para atrapalhar nossos planos e nem para nos causar nenhum tipo de mal. Isso é uma visão... Nós compreendemos que essa visão está estabelecida no mundo dessa maneira e é assim que todo mundo vê, todo mundo olha para o lado e vê a mesma coisa e acaba entendendo a mesma coisa. Mas quando você começa a estudar isso a fundo, né, você começa a ver que, primeiro, o universo está equilibrado. O universo é demasiadamente perfeito para caber qualquer coisa como acaso. Não existe acaso. Não cai nenhuma folha de uma árvore por acaso. Então ninguém tem um sintoma físico por acaso. Por aqui nós já começamos a separar o joio do trigo. Porque nós estamos acostumados a dizer coisas como peguei uma gripe, peguei um câncer, né? Ou o câncer me pegou, o câncer me pegou, ou minha hérnia de disco, minha gastrite. E nós dizemos coisas como essas assim de maneira muito natural, porque aprendemos a falar dessa maneira. E isso é um bloqueio, isso causa um bloqueio mental na compreensão do para que eu desenvolvi um sintoma. Porque dá uma impressão de que eu estou à mercê
de coisas que podem me atacar, de fora para dentro. Isso não é verdade. Os sintomas físicos, a partir daqui, vamos chamar doenças de sintomas físicos, porque, na verdade, não existem doenças. Se não existem duas saúdes, também não pode haver duas doenças. Não é? Então, o que nós chamamos de doenças são sintomas físicos. E esses sintomas físicos estão aí em decorrência de um processo mental para o qual eu não consigo dar uma saída. Os sintomas físicos são soluções que o nosso inconsciente biológico aprendeu durante bilhões de anos para nos proteger de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, se eu não gosto da minha sogra e a minha mulher me chama para almoçar na casa da minha sogra neste domingo, eu não quero ir, mas para agradar a minha mulher, eu acabo indo. E chego ali, meu inconsciente biológico entende que aquilo ali é um ambiente hostil, eu não consigo dar saída para aquilo, é como se eu estivesse diante de uma ameaça, me sinto ameaçado ali, alguma coisa me incomoda naquele ambiente e o meu inconsciente me dá uma solução. Eu chego em casa e tenho uma azia. E aí eu tomo um remédio. E tomo um remédio, a azia passa, daqui 15 dias a minha mulher me chama de novo para ir almoçar com a minha sogra. E eu não quero ir, mas eu tenho medo de me separar da minha mulher, não quero desagradar a minha mulher, meus filhos querem ver a avó. Eu poderia muito bem dizer, olha, vocês vão, eu não vou. Por que você não vai? Porque eu não quero ir. Não me sinto bem na casa da sua mãe, eu não quero que você deixe de ver sua mãe, mas eu não vou porque eu não quero ir. Mas nós não fazemos isso porque nós temos medo de destruir a já frágil relação que nós estabelecemos com os nossos parceiros. Então, 15 dias depois, eu estou ali almoçando com a minha sogra de novo. E aí, o meu inconsciente, o meu inconsciente é gerenciado pelo cérebro reptiliano. Nós temos 3 cérebros. Nós temos o reptiliano, o cérebro emocional, que é o cérebro do mamífero, e o neocórtex. São 3 cérebros. E quando o neocórtex, que é a parte jovem do cérebro, não dá a solução, o réptil, o crocodilo, toma o mando da coisa e ele dá a solução. Quem dá a solução definitiva é a parte antiga do cérebro. Um cérebro que foi criado 400 milhões de anos atrás. É o cérebro do réptil. O cérebro do réptil não tem emoção. Ele não sabe o que é emoção. Os répteis, eles só sabem enfrentar ou fugir. Para o réptil, o que interessa é matar ou morrer. Não tem eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, eu fiquei com medo, eu fiquei com nojo, eu fiquei alegre. Essas são as 5 emoções dos mamíferos. Não são emoções que o ser humano inventou. Isso é uma das coisas que tem que ficar bem claro, que nós somos seres emocionais porque somos mamíferos. E os mamíferos, todos eles têm 5 emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e asco. E cada uma, e essas emoções, tem gente que diz, puxa, mas então das 5 só tem uma boa, que é a alegria? Não. Nenhuma delas é boa e nenhuma delas é má. Todas elas são vitais para a vida dos mamíferos. Sem raiva, um mamífero não defende a cria. Sem medo, um mamífero não defende a si mesmo. Sem asco, um mamífero vai comer uma comida estragada. E sem tristeza, nós não podemos fazer um luto. Alegria é a compensação por tudo isso. Então, os mamíferos são emocionais. Mas quem toma o comando da coisa, quando o neocórtex, quando a parte jovem do cérebro não consegue dar uma saída, quem toma o mando da coisa é o cérebro antigo, é o réptil, é o crocodilo dentro de nós. E esse crocodilo, ele tem uma solução que é biológica, ela não é lógica, ela é biológica. Portanto, ela não é racional. E por isso que não entendemos como é que uma doença vem para nos ajudar. Isso Jung, Carl Gustav Jung, o famoso psicanalista, psiquiatra suíço, um gênio para mim, o maior gênio que a humanidade conheceu, fora os avatares, é claro. Jung dizia, a enfermidade é o esforço que a natureza faz para salvar o homem. Ora, Michele, salvar o homem de quê? Salvar o homem de quem? Não é? Por que esse senhor, esse Jung, estava dizendo para a gente, 100 anos atrás, que a enfermidade é um esforço que a natureza faz para salvar o homem? Só pode ser para salvar o homem dele mesmo e das suas paranoias. Então,
seguindo com o nosso exemplo. Então, eu não compreendi, né, que eu não gosto de estar com a minha avó, com a minha sogra, e estou ali novamente. E aí o crocodilo dentro de mim diz: ei, você não está entendendo que esse ambiente é hostil para você? Pois então agora eu vou te apertar o cerco, vou te dar uma gastrite. E eu chego em casa com uma baita dor no estômago e digo que foi a comida, ou que eu estou passando mal, ou qualquer coisa assim, e vou procurar um médico no dia seguinte e ele diz: você precisa tomar o omeprazol. E aí eu tomo o omeprazol, a dor passa, vida segue, e daqui 15 dias estou eu lá de novo, almoçando com a minha sogra. E aí o crocodilo dentro de mim diz: você não está entendendo o meu recado. Já tentei com uma azia, você não entendeu. Já tentei com uma gastrite, você não entendeu. E agora eu vou te dar uma úlcera para ver se você entende. E aí a dor começa a aumentar e aumentar e aumentar. Eu vou procurar o médico e ele me faz uma endoscopia, descobre que eu tenho uma bactéria, eu começo a tomar antibiótico e mais omeprazol e não sei o quê, e vou sarando e a dor vai passando, e daqui 15 dias eu estou lá almoçando com a minha sogra de novo. Porque nós somos assim, o ser humano é assim, ele faz coisas para agradar o outro. Nós esquecemos de agradar a nós mesmos e temos muito medo de perder o parceiro e começamos a fazer coisas para agradar o parceiro e coisas para mudar o outro. Veja, esse é o risco. É que muitas pessoas passam a vida fazendo coisas para os outros, só que com uma má intenção, é com uma segunda intenção, que é mudar o outro. Então, eu começo a fazer coisas pelos meus familiares, mas eu não estou fazendo nada por eles. Eu digo que faço por eles. Eu digo que me sacrifico por eles. Eu digo que eu estou fazendo isso por eles. Mas a verdade é que eu estou fazendo isso para que eles façam o que eu gostaria que eles fizessem. Eu me sacrifico para mudar o outro. Eu me sacrifico porque eu quero que o outro mude. Eu não quero mudar. Eu me recuso a mudar. O outro é que tem que fazer como eu gostaria. E isso é um veneno que intoxica o nosso corpo. Porque isso se transforma num rancor. Isso se transforma num ressentimento. Porque o outro não me dá a contrapartida. Então vamos seguir com o nosso exemplo. Eu estou ali novamente, depois de ter feito a endoscopia, depois de ter tratado com antibióticos e mais omeprazol, eu estou ali novamente almoçando com a minha sogra. E aí o meu inconsciente não sabe mais como fazer para encaminhar uma solução e diz: bom, eu vou te dar a penúltima chance, vou te dar um câncer no estômago. Porque se você não entender com um câncer no estômago, eu vou te dar a última chance, eu vou te tirar daqui. E eu vou te tirar daqui não é para te matar, não é porque te quero mal. Eu vou te tirar daqui porque faz 40 anos que você está sofrendo. Faz 40 anos que você está tentando mudar sua sogra, mudar sua mulher, mudar seu marido, mudar seu sogro, enfim. Faz 40 anos que você está tentando mudar os outros e os outros não mudaram. Então eu vou te tirar daqui para você parar de sofrer. Porque o inconsciente não conhece morte. Morte é um conceito humano. Fomos nós, os seres humanos, que inventamos essa história de morrer. Ninguém morreu e voltou para dizer: olha, eu deixei de existir. Pelo contrário, todas as testemunhas que a gente tem de médiums e canalizações, e, enfim, Chico Xavier, por exemplo, é um exemplo extraordinário disso. O Chico escreveu 412 livros em alemão, francês, inglês e português. 412 livros, ele não assumiu autoria de nenhum. Ele era quase cego e semi-analfabeto, escrevia de trás para frente. Chico escreveu mais de 3.000 cartas, nunca assumiu autoria de nenhuma. Ou seja, demonstrações de que a vida continua depois da morte do corpo, nós temos inúmeras, centenas, milhares de demonstrações, mas não temos nenhuma demonstração de que a vida termina. O corpo, sim, esse veículo físico pode desaparecer, mas a vida não termina com isso. Enfim, nosso inconsciente não conhece esse conceito de morte. E o inconsciente nos tira daqui para nos proteger. Simplesmente para isso. Diz: você está cansado de sofrer. Veja, você vem vivendo, por exemplo, vamos dar um exemplo da demência senil, que hoje vulgarmente e comumente se conhece como Alzheimer. Hoje em dia
Um velho não pode começar a esquecer nada que já começam a dizer que está com Alzheimer. Ah, esse é um princípio de Alzheimer. Ou isso, esquecer coisas. A vida inteira nós esquecemos coisas, né? E os velhos esquecem um pouco mais, porque já estão com o HD meio cheio. Mas quando o seu HD está cheio de rancor, quando o seu HD está cheio de ressentimento, de raiva, quando a sua vida foi uma frustração, são 80 anos, 70 e não sei quantos anos de frustração, porque você tentou mudar os outros a vida inteira e não conseguiu, e a única coisa que você podia mudar na sua vida era você, e você nunca quis mudar você. Fizeram tanta coisa com você que você não quis, ou você interpretou que fizeram com você, e você está tão ressentido, que você diz, eu não quero mais me lembrar de todo esse sofrimento, e desliga a chave, e não se lembra mais de nada. E isso aí, um sintoma físico disso é a demência senil ou Alzheimer. Ou seja, o inconsciente está tentando te proteger. Veja, você não consegue se lembrar de nada bom na sua vida. Você só lembra de tristeza, você só lembra de dor, só lembra de sofrimento, só lembra do fracasso, você só lembra que tropeçou, só lembra que tropeçaram com você, e você não tem nenhuma lembrança boa. E o teu crocodilo diz, escuta, vamos acabar com esse sofrimento. Puf, desliga a chave. O seu coração fica batendo, você fica respirando, mas você não está mais aqui. Ou seja, são manifestações que o nosso inconsciente nos dá, porque nós não conseguimos dar uma saída racional para isso, não conseguimos dar uma saída cognitiva para isso. A nossa mente, ela vive de dor e sofrimento. Nossa mente se sente separada da fonte que criou, né? Nós, seres humanos, criamos esse pensamento doentio de que é possível viver separado de Deus. Esse é o primeiro pensamento doentio que o ser humano criou, de que ele é uma coisa e Deus é outra. Como? Como isso pode se sustentar? Como é que nós podemos... Michele, não é à toa que nós transformamos o mundo nisso que nós estamos vendo. Essa porcaria que está aí fora, esse conflito, essa crise que nós estamos vendo aí fora, fomos nós que criamos. Com a nossa porcaria mental. Nós criamos lixo mental o dia inteiro, Michele. Nós acordamos pela manhã, eu me incluo nisso, tá? Hoje eu produzo uma quantidade de lixo mental muito menor do que produzia a minha vida inteira, porque eu já entendi determinadas coisas, tá? Durante esses 10 anos que eu venho estudando o impacto das emoções no corpo físico, eu já compreendi muita coisa, então eu procuro produzir uma quantidade de lixo mental muito menor, e eu consigo, tá? Mas quem não tem essa informação acredita que atacar mentalmente é normal, eu não preciso ter responsabilidade com o que eu penso. Eu devo ter responsabilidade com o que eu faço, eu devo ter responsabilidade com o que eu falo, mas eu não preciso ter nenhuma responsabilidade com o que eu penso. Eu posso atacar o tempo todo mentalmente. E aí alguém me diz, mas veja, o que é atacar mentalmente? Atacar mentalmente é criticar. Atacar mentalmente é reclamar. Atacar mentalmente é se queixar. Atacar mentalmente é julgar. Atacar mentalmente é fofocar. E nós fazemos isso assim com o pé nas costas. Nós fazemos isso o dia inteiro, arrogantemente, sempre reclamando de alguém, apontando erro no outro. E o que acontece é que o nosso campo consciente de consciência não faz distinção entre a ameaça de fora e a ameaça de dentro. Para o nosso campo consciente de consciência, onde ocorrem as coisas que nós percebemos fora, o que nós percebemos de fora ocorre num campo consciente de consciência. É a nossa capacidade de estar consciente de um ruído, consciente de uma imagem, consciente de um som, consciente de um cheiro. Isso tudo acontece num campo consciente de consciência. E os nossos pensamentos acontecem no mesmo campo consciente de consciência. Ou seja, não tem nada fora. Nosso cérebro interpreta sinais. Esses sinais luminosos, sinais olfativos, sinais sonoros, todos esses sinais, eles são ondas até chegar no tímpano, na retina, no nervo olfativo. Depois, eles são sinais elétricos que o meu cérebro vai interpretando e vai fazendo colagem. O meu cérebro cola uma interpretação de um som com uma interpretação visual, com uma interpretação de um cheiro e vai montando a realidade física. Mas o campo consciente de consciência que conhece tudo isso é o mesmo interno que ouve os pensamentos, externo
que faz essa colagem. E nós não temos, por exemplo, a gente se defende muito das ameaças externas. Colocamos grades nas nossas casas, vamos morar em condomínios, contratamos segurança, enfim, nós criamos mecanismos para nos defender das ameaças externas. Eu não vou morar embaixo de um vulcão, ainda que haja gente que vá. Né? Eu não quero ir para uma zona que tem terremoto. Enfim, a gente tenta se defender da ameaça externa, né? Não ser assaltado, não estar frente a uma pessoa violenta. Mas nós não temos responsabilidade com os ataques internos. Quer dizer, quantos pensamentos de vingança eu tenho com relação às pessoas da minha família? Ninguém se dá conta disso, que nós desejamos mal aos nossos entes queridos apenas para estar com a razão. Vou dar um exemplo, tá? De que um filho meu faça alguma coisa que eu não quero e eu digo, tomara que se dê mal para aprender. Isso é um pensamento de vingança contra um filho. Por exemplo, minha mãe é idosa e eu acho que a minha mãe tem que fazer fisioterapia. Eu quero que a minha mãe faça fisioterapia, mas isso é um pensamento egoísta, porque minha mãe não quer fazer fisioterapia. A minha mulher é fisioterapeuta, eu vejo isso todo dia. Filhos que ligam para minha mulher para fazer fisioterapia na mãe, mas eles não estão preocupados com a mãe. Estão preocupados com eles. Porque se a mãe ficar na cama, quem vai ter que cuidar? Eu. Então eu começo a insistir com a minha mãe que ela faça fisioterapia, porque eu não quero ter trabalho. E aí o que acontece? A minha mãe diz, não vou fazer fisioterapia. E eu tenho um pensamento de vingança disso. Tá bom. Então eu quero que você se dê mal, para você perceber que eu estou certo e você está errada, que você tinha que fazer fisioterapia. E nós fazemos isso com os nossos maridos, com as nossas mulheres. Você quer fazer é assim do seu jeito. É isso que você quer fazer com o nosso filho? Pois bem, faça. Tomara que você se dê mal, para você aprender. Ou seja, você imagina, eu estou dando alguns exemplos, mas nós temos pensamentos de ataque com relação aos nossos entes queridos. Quem dirá com quem a gente não conhece. Tá? Nós atacamos o tempo todo nossos amigos. Um amigo nosso faz uma coisa que a gente não gosta e assim, tomara que se dê mal, para aprender. Ou seja, nós fazemos fofoca, falamos da vida alheia, sem nenhuma responsabilidade com esse ataque mental. Esse ataque mental está sendo produzido no meu campo consciente de consciência. É como se eu estivesse contaminando o solo do meu jardim. Ao invés de crescer flor no meu jardim, vai crescer o quê? Se eu mesmo estou envenenando o meu jardim. Falta de responsabilidade, porque ninguém ensinou a gente a fazer isso. No meu curso primário, eu não me recordo de nenhum professor me dizendo que eu tinha que ter responsabilidade com os meus pensamentos. Como se meus pensamentos não criassem forma em parte alguma, né? Nós sabemos que pensamentos são forma e eles criam realidade. Mas nós não temos esse tipo de responsabilidade. É como se pensar fosse alguma coisa assim que não entende. Ninguém está ouvindo, não é? Ninguém está ouvindo, eu posso pensar qualquer coisa. Mas alguém calculou que nós temos entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos são ataques que nós nem percebemos. Olha, vou dar um exemplo para você. Uma senhora que nos segue nas redes sociais e curte todas as postagens, comenta, ela é uma seguidora e é fã, tá? E segunda-feira eu comecei a fazer uma live. E lá pelas tantas ela entrou. E ela entrou. E o primeiro comentário que ela fez, eu não conseguia nem ler. Era tanta pergunta que aparecia ali que eu não conseguia ler. Mas quando eu olhei para baixo e vi, estava escrito ela estava fazendo um comentário dizendo o seguinte: por que não nos avisaram do horário dessa live? Veja, ela não queria me atacar. Ela não tinha intenção clara de fazer um julgamento. Mas ela estava buscando um culpado. Sutilmente. Então, e eu pesquei isso na hora. E eu falei, olha, fulana, você não imagina o presente que você está dando para todo mundo que está aqui. Devia ter umas 170 pessoas, 180 pessoas com a gente. Eu falei, você não imagina o presente que você acabou de me dar. Porque, veja, você está me dando um exemplo
da sutileza com qual a gente ataca. As sutilezas da mente para buscar culpados do lado de fora. Quando eu busco um culpado pela minha frustração do lado de fora, eu adoeço. Quando eu puxo a responsabilidade para mim, eu me curo. E isso, Michele, ninguém nos ensinou. Eu não lembro de ninguém ter me ensinado isso no curso primário, nem no curso ginasial, nem no colégio, nem na faculdade. E olha que eu fiz faculdade de medicina, e na faculdade de medicina, ninguém me ensinou que eu podia adoecer pelos meus pensamentos. Porque o meu campo consciente de consciência não é consciente. Eu não tenho um campo consciente de consciência porque está fora e outro porque está dentro. É o mesmo. Tudo ocorre no mesmo campo consciente de consciência. E esse crocodilo dentro de mim não faz considerações, ele não julga, ele sai com a solução. Se eu estou ali almoçando com a minha sogra e eu não gosto disso, eu estou em incoerência com a minha vida. A coerência é ser transparente e honesto e dizer para minha mulher, olha, eu não... Bem, hoje eu recomendaria que a pessoa olhasse para a sogra e visse o que te incomoda na sua sogra que está em você e você ainda não curou. Que culpa é essa daquilo que você vê na sua sogra? O que você condena na sua sogra é exatamente o que você condena em você, é alguma coisa que você fez que não está no seu livrinho de regras, ou seja, o que eu vejo de ruim na minha sogra? A minha sogra, por exemplo, fala demais. Eu acho que a minha sogra fala demais. Ou eu acho que minha sogra faz muita fofoca. Ou eu acho, enfim, que minha sogra não deixa ninguém falar, só ela quer falar. Quantas vezes na minha vida eu fiz fofoca? Quantas vezes na minha vida eu quis falar ao invés de ouvir? Quantas vezes na vida alguém pode ter dito, puxa vida, esse sujeito não para de falar, ele não deixa ninguém falar, só ele quer falar. Ou seja, eu sei que quando eu faço isso, eu não estou agindo dentro da minha ética, mas eu faço. Da garrafa de leite da minha sogra porque ela não tem educação. Eu não gosto da minha sogra porque ela mente. Escuta, quantas vezes eu condenei a falta de educação em mim e justifiquei? Justifiquei que estava sendo mal educado porque, por exemplo, alguém estava sendo mal educado comigo? Ah, não, é que eu estava sendo mal educado porque fulano também estava sendo mal educado comigo. Ah, e se o fulano se atirar da ponte, você se atira também? Então, quer dizer, nós encontramos justificativas para fazer essas coisas. E essas justificativas acabam produzindo essa sombra, toda essa condenação, tudo isso que eu condeno em mim, eu levo na minha sombra e dali fico tentando projetar nos demais com o intuito de perdoar a mim. Porque isso é a cura do corpo físico. É quando eu sou capaz de perdoar a mim naquilo que eu estou vendo fora de mim. A minha projeção é a minha chance de curar aquilo que eu estou vendo no outro em mim, porque eu fiz aquilo. Mas alguém pode dizer, poxa vida, Veiga, mas, por exemplo, então eu não posso condenar um terrorista? Porque eu nunca fui um terrorista. Você nunca foi um terrorista, mas você já cometeu atos terroristas. Você já meteu culpa nos outros. Você já tentou controlar os outros através da culpa. E isso é um ato terrorista. Né? Eu condeno um assassino, ok? Veiga, como é isso? Porque se eu estou condenando um assassino, eu nunca matei ninguém. Como é que eu posso estar me culpando? Quer dizer, como é que eu posso me perdoar vendo um assassino? Onde é que está o assassino em mim? Quantas vezes nós já dissemos na nossa vida, se eu pudesse, eu matava? Todo mundo diz isso. Pode ser que tenha esquecido, tá? Mas já falou. Se eu pudesse, eu matava. É um desejo assassino. E eu, nesse momento, talvez não tenha dado um tiro em ninguém porque não tinha uma arma. Mas a raiva era suficiente para matar. Porque dentro de nós tem isso. Dentro de nós tem de tudo. Então, nós temos a oportunidade de curar a nós mesmos
naquilo que a gente projeta fora. E nós projetamos fora justamente com o intuito de curar. Esse é o mecanismo que adoece o ser humano e esse é o mecanismo que pode curar o ser humano. É quando ele assume a responsabilidade pelo que está pensando e pelo que está sentindo. Porque, veja, é diferente que você chegue em casa, encontre uma... Bem, eu estou falando aqui, eu não estou dando chance para você, né? Não, mas eu não queria, eu quero que tu fale. Ah, tá. Então, veja, é um exemplo que eu dou sempre esse exemplo, tá? Que é o exemplo da garrafa de leite. Que eu acredito que seja um exemplo que é bem simples ótimo, de entender. Ótimo. Eu chego em casa, estou com fome, chego de noite, cansado do trabalho, quero fazer um lanche, e chego ali e tem uma garrafa de leite caída em cima da pia. E ali, naquele momento, eu devo ser responsável pelo que eu penso. Porque eu posso olhar para aquela garrafa de leite e dizer, puxa vida, não sei o que aconteceu, vou limpar. Ou então, não sei o que aconteceu, vou deixar assim e vou dormir. Ou não sei o que aconteceu, vou fazer o lanche e amanhã eu limpo, ou amanhã eu chego aqui, talvez já esteja limpo. Não sei o que aconteceu. Não vou julgar esta circunstância porque eu não sei o que aconteceu. Mas não é isso que a gente faz. Se eu chego em casa e vejo uma garrafa de leite derramada em cima da pia, a primeira coisa que eu penso é quem? E a partir daqui eu já montei um inquérito policial. Tá? E, por favor, não mexa em nada para não apagar as provas. A partir daqui, uma lista de suspeitos e eu já estou envenenando a minha mente com condenações, com julgamentos. E eu não sei o que aconteceu. Nesse momento, eu devo ser honesto. É assim que a gente se cura, sendo honesto, dizendo, eu não sei. Por quê? Porque eu não sei, é verdade. Eu não sei nada. Eu não sei nada a seu respeito. Eu não sei nada a respeito da minha mulher. Eu vivo com a minha mulher há 20 anos, eu não sei nada dela. De fato, eu não sei o que está no inconsciente dela. Eu não sei como ela foi criada. Eu não sei como os pais dela foram criados. Eu não sei como os avós dela criaram os pais. Eu não sei como os pais criaram a ela. Eu não sei que ambiente emocional essa criatura foi engendrada. Eu não sei em que ambiente emocional essa criatura se desenvolveu. E estou falando, inclusive, de irmãos, tá? De que um irmão não sabe nada do outro. Porque eu não sei nada do ambiente emocional de quando a minha mãe gerou a minha irmã. Eu não sei o que estava se passando com a minha mãe quando ela engravidou da minha irmã. E essa informação de quando a minha mãe engravidou da minha irmã é uma informação muito poderosa. Os primeiros 3 meses de gestação condicionam pelo menos 50% da vida adulta de um indivíduo. Então, de quem eu sei alguma coisa para falar? De ninguém. Eu não sei nada de ninguém, mas eu cismo que sei. Eu, arrogantemente, digo, eu sei o que fulano deveria ter pensado, eu sei o que o fulano deveria ter feito, eu suponho que o fulano deveria supor que eu sei, eu suponho que o fulano deveria supor que eu não sei. Ou seja, e nós ficamos fazendo esse tipo de considerações e julgamentos e isso envenena nosso terreno mental. Com o nosso terreno mental envenenado, o crocodilo assume o comando da situação e entra com um sintoma físico. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma consulta que eu tive ontem. Acompanhei uma senhora ontem cuja a mãe, quando engravidou dela, vivia uma crise financeira. O pai eles eram muito pobres e o pai era um motorista de caminhão, eles moravam de aluguel, moravam emprestado em São Paulo, na casa de alguém. E quando essa mãe dessa minha cliente engravidou da minha cliente, ela estava vivendo um ambiente muito ruim onde ela não tinha território. O território não era dela. E aí, durante a infância, essa minha cliente viveu esse drama da mãe de nunca estar no território dela. Muito bem. Quando o pai resolve se mudar para o Rio de Janeiro, eles vão para um lugar que não era do pai, era emprestado. A mãe continuou vivendo um problema de território, não era o território dela. A mãe morre e essa minha cliente vai morar com a irmã num sítio que era o local onde ficavam os caminhões da transportadora e tal. Continuou não tendo território. Ela se casa e o marido
mora de aluguel, ela não sente que aquela casa é dela. Bem, essa mulher desenvolve uma cistite de repetição. Porque essa mulher, a vida inteira... Eu perguntei, e como é que é hoje? Ela falou, hoje eu moro num apartamento de 42 metros quadrados, ou seja, um ovo, com minhas duas filhas, uma de 21 anos e uma de 18. Mora ela, que tem 51, uma filha de 21 e uma filha de 18. São 3 fêmeas num apartamento de 40 metros quadrados. O que essa mulher faz? Ela quer ficar fora de casa o dia inteiro. Ela já deu o quarto grande do apartamento para as filhas. Perdeu o território. Ok? O apartamento é dela. Pela primeira vez ela conseguiu na vida ter um território, mas já não é dela. Não. Porque ela já deu um quarto maior para as filhas e ela diz, eu não gosto de ficar em casa. O máximo que eu faço é transformar meu apartamento num hotel. Eu entro ali para tomar banho, trocar de roupa, dormir e cair fora. Ou seja, continua sentindo que não tem território. E aí o crocodilo diz, bom, você há 51 anos, você está vivendo um drama de não ter território? Pois eu vou lhe dar uma solução. Eu vou lhe dar uma cistite a cada mês para você fazer xixi de pouquinho em pouquinho, um xixi bem com odor bem forte para você marcar o território. E essa mulher vem... É história. Ela lembra da cistite desde os 13 anos, mas ela falou que a família diz que ela tinha desde os 5, ou seja, uma criança de 5 anos que já tinha cistite e nunca mais parou de ter cistite porque nunca conseguiu marcar um território. E ao final da consulta ela diz, Veiga, isso tudo faz tanto sentido que eu vou te dizer uma coisa. Eu sou gêmea. Ou seja, nem no útero ela tinha espaço. Meu Deus. Nem no útero ela tinha espaço para ela, o espaço só dela. E o crocodilo diz, fica tranquila, não tem problema, eu vou te dar uma cistite. E a cistite dela, hoje em dia, não dá sintoma como ardência, nem nada disso, não. É uma urina extremamente fétida. Ela diz, minha urina... qualquer um sente o cheiro da minha urina de longe. O que é isso? É o crocodilo dizendo, onde você fizer xixi é o teu território. Ali você vai marcar teu território. E assim o nosso inconsciente biológico vai saindo com as soluções que ele aprendeu. Não são soluções racionais, são soluções da biologia. Veja, Michele, a biologia está se adaptando no planeta há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Durante 2 bilhões de anos nesse planeta nós fomos bactérias. Só bactérias, não havia células. As primeiras células começaram a aparecer há 1,5 bilhão de anos atrás. Nós éramos seres... Olha aqui a Ellen aí, ó. A Ellen está com a gente, olha aí a Ellen, falei dela agora. Santa Ellen, que nos deu uma oportunidade incrível de reconhecer a sutileza de uma condenação, de um julgamento. Muito obrigado, Ellen, mais uma vez. Nunca vou cansar de te agradecer, tá? Então, durante todo esse tempo, durante muitos milhões de anos, nós fomos seres unicelulares. Passamos por todo tipo de conflito. O planeta já ficou sem luz. O planeta já ficou todo congelado. O planeta já pegou fogo várias vezes. Então, aqui nós já passamos por... As bactérias passaram por lava vulcânica, calor extremo, frio extremo, profundezas abismais. E nós vencemos tudo isso, como bactérias e como células. Hoje, nós somos um corpo feito de bactérias. Ninguém ensinou isso para a gente, Michele. Nós temos entre 3 e 10 vezes mais bactérias do que células no corpo. Nós temos um corpo feito de um pouquinho de células e o resto de bactérias. Como que uma bactéria pode me atingir? Como que uma bactéria pode me causar mal? A não ser que eu desequilibre o meu território interno através dos pensamentos. Se o meu território interno está podre, está corrompido, ou seja, se eu estou criando dor e sofrimento através dos meus ataques mentais, se eu vivo com medo, vivo com raiva, vivo triste, se eu vivo com asco, e é isso, a gente vive assim, tá? Vive com medo, vive com raiva, vive triste, vive com nojo.
Se eu perpetuo um estado emocional desse, eu destruo o meu sistema imunológico. E aí eu causo um desequilíbrio no meu corpo e as bactérias passam a se comportar de maneira diferente. Aí sim eu preciso entrar com um antibiótico, aí eu preciso fazer uma cirurgia. Mas se eu não desequilibrar, o sistema tá harmônico. O sistema foi desenvolvido assim, as bactérias sabem exatamente como se comportar. Elas vão nos atacar no momento em que houver um desequilíbrio interno. Então, é necessário prestar muita atenção nisso, para que a gente possa ter um sistema imunológico poderoso, potente, um sistema imunológico que a natureza defendeu, ela sabe como manter o equilíbrio. Não há nenhuma superfície no planeta, Michele, que você toque, nenhuma superfície do planeta que você toque que não tenha milhões de vírus. 1 litro de água do mar tem 100 bilhões de vírus. Nossa. 1 centímetro cúbico de terra tem 10 milhões de vírus, mais ou menos. Ou seja, como que os vírus podem nos atacar? Como que as bactérias... Para você ter uma ideia, o óvulo fecundado pelo espermatozoide, ele só se implanta no endométrio por causa de um vírus. É um vírus que vai e desativa a informação para o sistema imunológico da mãe não atacar o óvulo, porque o sistema imunológico da mãe reconhece o óvulo como corpo estranho. Aquilo é um corpo estranho que vai ser atacado. Para que o corpo da mãe não ataque o óvulo, o que faz esse movimento é um vírus. Ou seja, nós não temos informação e estamos desesperados achando que coisas externas podem nos atacar. Claro, você pode ser assaltado, alguém pode te enfiar uma faca, alguém pode te dar um tiro, você pode sofrer um acidente. Sim, existem coisas externas que podem te ameaçar e disso a gente se defende. Mas nós não aprendemos a nos defender dos ataques internos que nós produzimos. O dia todo produzindo ataques. E isso destrói nosso sistema imunológico, porque a gente cai na emoção. Esses ataques mentais fazem com que eu me emocione. E essa emoção, o nosso sistema imunológico não foi preparado para estresse prolongado. Na natureza não existe estresse prolongado. Na natureza o estresse é momentâneo. Um estresse dura minutos. É o tempo de uma gazela fugir do leão ou do leão pegar a gazela. Não dura mais que isso, tá? É 1 minuto, 2 minutos, no máximo. Se o estresse se prolonga na natureza, nós não temos capacidade imunológica para lidar com isso. E hoje nós vemos estresse por todos os lados. Né? Existem leões querendo nos atacar por todos os lados. Eu estava conversando aqui agora com a Clarice e com o Felipe. Veja, nós estamos criando um ambiente de terror, onde você anda pelas ruas e as pessoas estão de máscara, estão dirigindo o carro, sozinho dentro do carro de máscara. De máscara. Andando numa rua, não tem ninguém do lado, a pessoa está de máscara. Ou seja, você começa a olhar para o lado e dizer, louvado seja, está acontecendo uma coisa muito grave. É muito grave. Esse pensamento de medo começa a alterar todo o meu território interno. Só para você ter uma ideia, hoje, quando um cirurgião vai fazer um transplante de um órgão numa pessoa, essa equipe cirúrgica fornece hormônios do estresse durante 1 semana para esse paciente, adrenalina e cortisol, para levar o sistema imunológico a zero, para que o corpo não ataque o órgão transplantado. O que eles fornecem para esse paciente para que o corpo não ataque o órgão transplantado? Hormônios do estresse. Pois nós não precisamos que ninguém nos administre hormônios do estresse. Nós produzimos hormônios do estresse o dia inteiro, nos estressando com ameaças que não são reais, imaginando coisas, imaginando que a minha mulher não gosta de mim, imaginando que o meu marido não gosta mais de mim, imaginando que o meu amigo me abandonou, que o meu amigo me traiu, que a minha amiga não podia ter feito aquilo comigo, e fabricando
ilusões de ataque, ameaças ilusórias, e o nosso inconsciente não entende nada de ilusão. Se eu penso que meu marido está me traindo, ponto. O crocodilo tem uma solução para isso, entende? O crocodilo não julga. Quer dizer, será que está? Ou será que não está? É que eu peguei uma mensagem no WhatsApp dele que parecia que não sei o quê. Porque, fim de papo. O crocodilo vai sair com a solução, entende? O crocodilo não julga. O cérebro de reptiliano, para ele é matar ou morrer. É esse crocodilo que toma o comando quando nós não damos uma solução cognitiva mental. Então, é necessário, Michele, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo essa crise, é necessário que a gente prepare nosso terreno mental de forma coerente para poder administrar tudo isso. Nós precisamos transformar nossa mente num aliado. Nossa mente hoje joga contra nós. Pensamentos e sentimentos que jogam contra nós, contra o corpo físico. A mente que se identificou com o corpo físico, nós não somos nem mente, nem corpo físico. Nós somos consciência eterna, infinita, sem dimensão, sem forma, sem tempo. Nós somos fragmentos de uma mente divina. É isso que nós somos. Mas aqui, a mente, essa consciência divina, adormece e começa a sonhar com essas mentes. E essas mentes assumem um corpo. Só que quando a mente não está em coerência, ela adoece o corpo. O corpo é uma imagem na mente. É uma metáfora. O corpo é uma metáfora da mente. É uma experiência excitante essa jornada na matéria. É claro que nós não suportaríamos ficar muito tempo em um corpo só, porque isso começa, sabe, para um espírito livre ficar agarrado dentro de um corpo, tem que dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar no mesmo corpo durante muito tempo. Isso deve ser uma prisão insuportável, não é? Tanto é que a gente precisa voltar para casa todas as noites. Tem um momento do seu sono em que não existe nenhuma atividade mental, não é? Quando você adormece, você começa a sonhar. O sonho é uma atividade da mente. Só que chega um momento em que, se você estiver ligado em eletroencefalograma, você vai ver que acaba a atividade da mente. Ali não tem mais pensamento. A mente se foi. Não tem mais pensamento, não tem mais sentimento, não tem mais sensação corporal e não tem mais percepção externa. Ou seja, acabou a mente, acabou o corpo e acabou o mundo. E você continua ali. Porque é a consciência que faz essa costura entre o momento em que a mente desapareceu e o momento em que a mente reaparece. Pensamentos e sentimentos. Então, você é essa consciência eterna e infinita, e é aí que você encontra abrigo. Só pode ser aí que você encontra abrigo. Se você tentar encontrar abrigo na mente, vai falhar, porque a mente vive do medo, vive da carência. É a crença no medo, é a crença na falta, é a crença na separação. Então, nesse momento, é preciso preparar nossa mente, treinar nossa mente. Nossa mente, sem treinamento, ela vai fazer o que ela quiser, entende? Por isso que a gente chama o nosso treinamento de treinamento à nova medicina, porque é um treinamento. Isso não se aprende de um dia para o outro. Isso tem que ser treinado. É como alguém que quer aprender a cozinhar. Se você me dá os ingredientes e fala, ó, faça isso assim, 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 eu vou lá, vou me enrolar. Agora, se você ficar me treinando todo dia para fazer aquilo, eu vou fazer. Eu vou fazer qualquer comida, eu vou fazer, porque eu vou treinar. Se você... Chaidão, um dia alguém ensinou, pega a bola, bota aí, vai, faz uma embaixadinha, vai, agora chuta, chuta com mais força, agora chuta com a esquerda, agora mata no peito, cabeceia. É treinando que a gente aprende, mas a gente se recusa a treinar a mente porque a gente acha que já sabe tudo. Não, para que eu vou treinar a minha mente? Eu já sei tudo. Aquele sujeito ali, aquilo é um bunda mole, aquele é idiota, ele não sabe fazer nada, olha lá a merda que ele está fazendo, olha lá. Isso aí é uma autoafirmação. É dizer, o outro não sabe fazer, quem sabe fazer sou eu. E assim nós não vamos muito longe, entende? Assim nós estamos adoecendo, sofremos, vivemos com dor. Né? Todo dia tem um troço doendo no corpo. Isso quando não passamos mal, né? Passamos mal. E muitas vezes precisamos de médico, de ir ao médico, fazer uma cirurgia. Né? Às vezes eu preciso de uma internação, preciso tomar um antibiótico na veia.
Nós passamos mal, além de estar destruindo o mundo. Veja o que nós fizemos com o mundo, com esse sistema de pensamento de que eu tenho a razão. Eu sei, o outro não sabe, eu sei. Então, com esse sistema de pensamento, nós estamos causando mal ao nosso território interno, pensamentos, né? A nossa mente. Essa mente, vamos dizer, doente, acaba adoecendo o corpo, e esse corpo doente nos causa sofrimento e dor. Então, estamos num momento muito precioso da história da humanidade, onde nós estamos descobrindo coisas que estavam debaixo do nosso nariz. Tudo isso que nós estamos vendo agora, vejam, a humanidade nunca se uniu tanto. Hoje nós não podemos nos abraçar e não podemos nos beijar, mas estamos unidos. As pessoas estão dando coisas de graça, estão fazendo coisas de graça. Tudo que você tinha que pagar, agora você tem de graça. É claro que ainda tem muito comércio nisso e sempre tem que ter, porque o mundo tem que girar, né? Mas você veja que quanta doação está sendo feita, quanta gente está fazendo coisas para os outros que nunca pensou em fazer. Então, estou lendo aqui agora, nós somos o próprio vírus. Exatamente, somos nós, essa informação de toda essa podridão mental, desse lixo, esse lixo que nós criamos todos os dias, atacando as pessoas sem conhecimento, sem saber do outro, sem nunca ter se colocado na posição do outro. Então, essa crise toda está nos fazendo ser empáticos. Agora nós vamos passar a nos colocar no lugar do outro, dizer por que aquele outro está fazendo aquilo ali? O que será que ele está vivendo? Que drama, que dor, que sofrimento está ali para ele estar fazendo aquilo ali? E ter empatia, né? De no mínimo você se colocar no lugar do outro para tentar entender o outro, ao menos 30 segundos, tenta entender o outro antes de atacar. Então eu acho que de tudo isso nós vamos tirar um resultado muito positivo. A humanidade está num ponto de transformação e não por acaso, porque o acaso não existe. Nós, eu, né, toda a minha equipe, Clarissa, Felipe, a Mariana e todas as pessoas que trabalham com a gente, você, toda a sua equipe, todo esse trabalho que você está fazendo é nesse sentido, no sentido de trazer esse tipo de informação para os seres humanos. Uma informação amorosa, compassiva, uma informação regenerativa, uma informação que pode te tornar mais saudável, uma informação que pode te tornar mais abundante, mais alegre, mais feliz, não é? Todos nós temos direito a tudo isso. Somos filhos sagrados da fonte. Os filhos sagrados da fonte têm direito a qualquer coisa. A fonte nos deu o universo. A fonte nos deu tudo. Nós estamos criando bloqueios e agora é a hora de a gente começar a retirar esses bloqueios. Nós somos amor. Criamos uns bloqueios de medo e agora é a hora de retirar esses bloqueios de medo para reconhecer que nós somos amor. Veiga, infelizmente, vai encerrar a live, né? Exatamente. Uma hora. É uma pena, porque eu poderia ficar horas te escutando e aprendendo contigo. Realmente, assim, ó, sem palavras para agradecer tudo isso. Realmente, assim, várias pessoas escreveram isso. Tudo que tu fala é para a vida e faz a gente acender aquela luz interna lá. Vamos lá, acorda e vai... É isso. Né? Toma a tua vida nas mãos e segue em frente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Não seja por isso. E assim, ó, dizer para o pessoal seguir os teus canais, Carlos Veiga, exatamente, porque tem muito vídeo bom, o treinamento é ótimo, o curso, então assim, sigam, porque é um aprendizado diário, assim, tudo que ele tem para passar vale muito a pena, muito. A gente Obrigado pela referência que você está fazendo ao nosso canal no Instagram, né? No YouTube. Do YouTube é Carlos Veiga JR e do Instagram carlosveiga.jr. Obrigado pela sua referência, obrigado pelo seu carinho, pelo nosso trabalho, eu respeito muito o seu trabalho, porque eu sei que você respeita o meu, e é isso aí, é dando que se recebe.